quase 22 anos, né, praticamente, de formado. E vou me apresentar para vocês saberem, né, como é que eu cheguei na acupuntura, né, na medicina chinesa. Então nós vamos falar hoje sobre a abordagem da medicina tradicional chinesa dentro de traumatologia. Mas antes, vamos lá. Comecei a minha profissão trabalhando com fisioterapia neurológica. Minha primeira especialidade é a fisioterapia neurofuncional. Depois eu estudei ergonomia. Depois eu estudei acupuntura. Comecei a estudar acupuntura em 2003, mais ou menos. Fiz a especialização em acupuntura. Depois eu fiz a especialização em farmacologia chinesa, que é a fitoterapia chinesa. Todo mundo deve conhecer, né? O uso das substâncias medicinais, plantas, né? Minerais, substâncias animais também. E agora, por último, eu resolvi estudar a prática ortomolecular e formação de acupuntura, né? Há uns 15 anos, eu acho. Uns 15 anos, né? E eu tive uma ideia de montar esse portal aí, o MTC Cursos, que é um portal de cursos, como diz, né? Para que você inicie a sua vida na medicina integrativa, na prática integrativa. Integrativa e complementar. Então, nós temos cursos na área de medicina chinesa e alguns cursos também, né, no âmbito integrativo. Eu queria, quem quisesse participar de um sorteio, a gente vai dar, como cortesia, 2 cursos. Os cursos são online pela Hotmart, tá? Vocês conseguem fazer pelo celular. Então eu pedi que você anote o seu nome completo e o seu e-mail num papelzinho aí, rapidinho, recorta, organiza aí, bota no recipiente. No final eu tiro 2. A gente vai sortear um curso de auriculoterapia, tá? E um curso de interpretação de exames laboratoriais que foi feito pelo Dr. Adolfo Duarte, é um médico ortomolecular daqui, direcionado para fisioterapeutas. Uma maravilha, tá? Vai mudar muito o olhar de vocês. O fisioterapeuta precisa, sim, entender de interpretação de exames laboratoriais, tá? Vamos para a palestra. A acupuntura é uma terapia sistêmica, tá? É um sistema médico próprio que tem os seus métodos de diagnóstico individuais, né? São próprios. A gente faz o diagnóstico através da língua, através do pulso, através do paciente, através do questionário, através da observação, exames de tórax, abdômen, extremidades. Tem um exame físico característico que é próprio da medicina tradicional chinesa, tá? Então, falar assim, acupuntura para ortopedia e traumatologia chega a ser estranho, porque nós fazemos um tratamento sistêmico, tá? Então assim, uma dor lombar, a gente não vai só colocar agulha na região lombar. Uma dor lombar pode ter várias explicações, tá? Pode ser devido a uma desarmonia do meridiano do rim, pode ser por conta do fígado, pode ser por conta do coração. Cada paciente vai fazer os sintomas de acordo com as suas desarmonias internas, tá? Então, o trabalho do acupunturista é descobrir qual órgão ou quais órgãos estão criando problema. E aí você conserta. Você conserta padrões de desarmonia e não doenças, tá? A gente tem que fazer esse raciocínio para trabalhar com medicina chinesa e esquecer um pouco a doença e seus sintomas. E atentar para o que o corpo do paciente diz. Falar um pouquinho do histórico aqui da medicina chinesa. A medicina chinesa tem uma figura muito importante que é o Imperador Amarelo. Se vocês pesquisarem aí, botar no Google aí, Imperador Amarelo, ou Huan Ti, foi um menino precoce que governou a China com 11 anos de idade, é o principal ancestral do povo chinês e ele é o grande responsável pelo desenvolvimento da medicina chinesa. Muitas técnicas foram criadas por ele, o uso das substâncias medicinais, as primeiras substâncias foram utilizadas por ele. Ele entrava em transe, ficava dias em transe, e quando voltava do transe, ele voltava com técnica cirúrgica, com domínio de substâncias medicinais, com técnica de acupuntura. Então esse carinha aí foi muito importante, e é importante até hoje, tá?
A literatura chinesa, ela não desatualiza. Vocês podem achar esse livrinho aí de graça na internet, só botar aí, Livro do Imperador Amarelo, PDF. É uma leitura suave, tranquilinha, e vai dar uma ideia para vocês do que é a medicina chinesa. Tá? Então, os nossos livros são livros milenares. O livro de fitoterapia que eu estudo tem milhares de anos. Não muda. Tá? Não muda. E vários estudos recentes com fitoterapia comprovam a teoria dos chineses. Os chineses falam, o hortelã, ao ser ingerido, na forma de chá ou na forma de tintura, ele vai se acumular no fígado e vai se direcionar para a pele. Os americanos fizeram alguns estudos, colocando nas ervas marcadores radioativos e faz aquele examezinho PET scan, né? E mostra que a erva vai para onde os chineses falam. Então as ervas caminham no corpo. O primeiro cara foi o Imperador Amarelo a observar isso, tá? Como começou a medicina chinesa, né? A medicina chinesa começou com a observação da natureza, com os elementos básicos da natureza, né? Madeira, metal, terra, fogo e água. Esses elementos são básicos do nosso planeta e eles se relacionam com a relação. A água vai gerar a madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água. E se você parar para raciocinar, você vai ver que essa relação ela é real na natureza. Então, os chineses começaram a correlacionar os nossos órgãos, o nosso sistema corporal, com esse relacionamento. E encaixou cada órgão nessa teoria. Então você vê, ó, dá para vocês verem? O elemento fogo, ele colocou ali coração e intestino delgado. Se percebeu que coração e intestino delgado tinham um comportamento do fogo, que fígado e vesícula tinham um comportamento pera, que baço e estômago, baço pâncreas, né? E estômago tinham um comportamento do elemento terra, que rim e bexiga, comportamento da água. E por aí vai, e eles se relacionam. Essa é a primeira teoria, é a teoria mais primitiva da medicina chinesa. Todo acupunturista começa por ela. Depois vai ficando mais sabidinho, vai evoluindo nas teorias mais modernas e você se torna um clínico e você abandona essa teoria. Tá? Mas é um raciocínio que funciona também, porém bastante primitivo. Tá lá os elementos, a relação de geração, tá vendo? Madeira gerando fogo, gerando terra, gerando metal, gerando água, os órgãos encaixadinhos, essa relação de geração, e tem uma relação de controle. Madeira controla terra, que controla água, que controla fogo, controla metal, controla madeira. Perceba que tudo isso tem sentido quando você pensa nos elementos. Tá? Por exemplo, a relação de controle do fígado sobre a digestão. É isso aí. Madeira controlando terra. O fluxo de bile do fígado dá o ritmo da digestão. Tá? Tá começando a entrar na cabeça a medicina chinesa. Já estou vendo a acupunturista aqui já, hein? Bom, depois se observou os meridianos. Tá? Todo mundo conhece os meridianos de acupuntura, já ouviu falar. São 12 meridianos principais e o nosso grande segredo é descobrir no evento de um sintoma, de uma doença, que meridiano está causando. Por exemplo, vamos lá. Uma dor lombar aguda, ela está em cima do meridiano da bexiga, se ela estiver no meio certinho. Se ela estiver mais para o lado um pouco, ela já pega a vesícula biliar. Uma dor no testículo, ela pega o meridiano do fígado. Uma dor de cabeça nas têmporas pega a vesícula biliar. Uma dor de cabeça na testa é típica de estômago. Uma dor de cabeça na nuca é típica de bexiga e rim. E por aí vai. Tá? Então, falando de ortopedia e traumatologia, a gente vai trabalhar muito em cima disso. Localização, e tem que pensar, que meridiano é? O que está acontecendo com esse meridiano?
o sintoma pode estar relacionado diretamente a esse meridiano ou pode estar relacionado a um outro meridiano dentro dessas relações. Exemplo, uma epicondilite lateral, ela vai estar em cima do canal do intestino grosso. Tá? Todo mundo já vê epicondilite, né? Chato pra caramba de ficar bom. Em cima do intestino grosso pode ser o pulmão, o seu órgão acoplado, pode ser algum órgão do elemento terra, pode ser algum órgão do elemento água, ou até algum órgão do elemento fogo que está super dominando. Entendeu como é a medicina chinesa? Então você não vai tratar as epicondilites igual em todo mundo. Não vai. Você vai ter que examinar, olhar a língua, olhar pulso, fazer o diagnóstico e dizer: olha, eu tenho que consertar aqui o fígado para essa epicondilite. Eu tenho que consertar aqui o rim. E é assim, tá? Então os meridianos, eles nascem na ponta dos dedos do pé e da mão. É essa imagem aqui. Todos os canais nascem na ponta dos dedos do pé e da mão. Sobem em direção ao tórax e ao abdômen e penetram no tórax e no abdômen. Ao penetrar no tórax e no abdômen, eles vão se conectar com os órgãos, tá? Curiosamente, apenas os meridianos dos órgãos ocos avançam até a cabeça, antes de entrar no tórax e abdômen. Eles avançam até a cabeça, da cabeça eles descem aqui, para a região da clavícula, e aqui, no pescoço, ele penetra o tórax, para lá dentro ele se conectar com os órgãos. Então existe uma linha, um sentido de circulação de energia no nosso corpo. Olha que doideira. Vamos lá. Bota esse vídeo para rolar. Esse é o sentido da circulação de energia no nosso corpo, que começa às 3 horas da manhã no canal do pulmão. Então esse é o canal do pulmão. Cada órgão tem a energia ativa nele por 2 horas. Depois ele passa para o órgão acoplado. Aí ele passa para o intestino grosso. Aí o intestino grosso. Foi lá, tá vendo? Conectou lá dentro, ó. Intestino grosso. Aí ele sai, passa para o estômago. Esse é o canal do estômago. Aí já são 7 horas da manhã. É o horário que o seu estômago está ativo. Ele vai descer, vai lá, conecta com o canal do baço. Sobe de volta. Tá? E assim vai, passando pelos 12 órgãos ao longo das 24 horas do dia. Você está aí se perguntando como é que o chinês observou isso? Também não sei. Mas é uma coisa incrível, porque assim, ó, para que serve isso? Para que serve isso? Isso aí, o paciente faz assim, ó. Eu acordo 3 horas da manhã com uma dor assim, tal lugar, você já sabe qual é o canal. Esse meu sintoma piora muito às 5 horas da tarde. Você tem que fazer a correlação. Quem é 5 horas da tarde? É o rim. Olha, meio-dia eu passo muito mal. É o canal do coração. E por aí vai. Tá? Bom, isso é importante para a ortopedia e traumatologia? Com certeza. Com certeza. Você consegue lembrar de algum sintoma dentro da ortopedia e traumatologia que piora com determinado horário? Lembra aí de um paciente com fibromialgia? Piora. Tem horário. Certo? Tem horário. Pode passar. Deixa eu ver se eu passo. Passei. Bom, falando um pouquinho de diagnóstico, tá? Eu estou criando um contexto para não entrar no assunto, senão você não ficar voando. Não vai saber o que eu estou falando. Então o paciente chegou para você é acupunturista, tá? Essa menina aqui tem cara que vai ser, ó, essa aqui. Vai ser acupunturista. Tá? Você vai fazer o exame normal do paciente. Você vai ouvir o paciente, ouvir a queixa dele. Ele vai falar, você deixa ele falar um pouquinho. Se você deixar muito, o paciente vai passar 2 horas falando, viu? Tem que controlar. O paciente gosta de falar. Ainda mais um paciente que vai para acupuntura, que a pessoa já associa assim a uma coisa mais esotérica, mais espiritual. E não tem nada disso, tá, gente? Não tem nada disso aí. Tem que sentar o bumbum e estudar. Então, a língua, pela língua do paciente, a gente consegue identificar o que o paciente fez cronicamente. Eu falo assim para os pacientes: eu sei o que você fez no verão passado. A língua mostra isso, tá? Os seus hábitos crônicos. E cada lugar da língua tem uma leitura.
a parte frontal, né, a ponta, você consegue observar o comportamento da parte superior do tórax, coração e pulmão. A parte central, você consegue ver o estômago e o baço, as laterais inferiores aqui, você consegue ver fígado e vesícula, as laterais do meio você vê baço e pâncreas, o fundo você vê os intestinos, o rim, a bexiga. Então são muitas variações de cor, de formato, são deformações, são pigmentações, uma série de alterações que a gente vê na língua. E é uma bruxaria, a gente olha e a pessoa fica impressionada, a gente fala, a pessoa fica impressionada. E quando você trata corretamente, em cima de um diagnóstico preciso, ela muda no outro dia. A língua muda no outro dia. E o sintoma também muda. Tá? Então, esse é o método mais seguro. Ele é mais objetivo, ele é mais seguro. Tá? Tem que passar ele aí. Tá bom? A língua geográfica é a primeira pergunta que me fazem sempre, quando eu estou dando essa aula de língua. E a língua geográfica, professor? A língua geográfica, ela mostra uma tendência constitucional, genética, hereditária, de ter desarmonia de estômago e na circulação de líquidos corporais em geral, tá? Sistema linfático e principalmente estômago. Agora, aqui são algumas variações de língua, as principais variações de língua, só para vocês entenderem que não é uma coisa mística, tá? Tem vários tipos de língua, e aqui você tem o nome dos padrões de desarmonia mais sistêmicos, mais gerais. Não vou entrar em detalhes para não deixar vocês malucos, tá? Vamos para frente. O pulso é utilizado também como diagnóstico. Aquele imperador amarelo lá começou a usar o pulso de uma artéria do pé, imagine, na canela. Depois ele começou a usar o pulso da carótida. E na China antiga, você não podia expor o corpo, né? Principalmente das mulheres, então era sempre na extremidade. E com o tempo, foi se aperfeiçoando a tomada do pulso radial, da artéria radial. Então, o pulso radial ele é tomado em 12 posições, tá, gente? Não são 12 meridianos, são 12 posições. Cada posição do seu dedo, você vai ver um meridiano. Essa análise é feita em 3 níveis de profundidade. Nível superficial, nível médio e nível profundo. É a pressão que o profissional faz no seu pulso. No nível superficial, pegue no seu pulso aí levinho, bem levinho, como fosse um passarinho pousando na sua mão. Você vai perceber o pulso dos órgãos ocos, ou dos órgãos yang. Todo mundo quer oco. Intestino grosso, intestino delgado, estômago, vesícula, certo? Cada órgão tem o seu lugarzinho. Tá conseguindo ver ali? Aqui, ó. Na superfície, ó. Intestino delgado, na profundidade, coração, vesícula, fígado, bexiga, rim. Tá vendo? Lado de lá, intestino grosso e pulmão, baço estômago, triplo aquecedor e pericárdio. Ele tem um meridiano só para ele. E o triplo aquecedor, para vocês entenderem o que é o triplo aquecedor, geograficamente falando, são os dutos de água do nosso corpo. Tem um meridiano só para ele, só para circulação de água. Tá? Bom, vamos entrar aqui na ortopedia e traumatologia. O paciente tem um transtorno ortopédico. Diz um aí, diz um aí. Diz um aí. Falei epicondilite, diz outro. Uma bursite, pronto, uma bursite, ombro. Então você vai fazer o exame dele normal, tá? Aí você pode identificar assim, por exemplo, um padrão de desarmonia do fígado, não controlando baço estômago, né? Não controlando adequadamente baço estômago. Você vai colocar, né, as suas agulhas, ou a sua fitoterapia, ou a sua auriculoterapia, baseado nesse diagnóstico. Você examinou língua, examinou pulso, conversou. Você fala, olha, é isso aqui, vamos lá. Não pode ter ansiedade de encher o ombro do paciente de agulha, que é a primeira coisa que se pensa
E os alunos passam pela formação, ficam 2 anos lá na especialização com a gente e saem fazendo isso. É o pensamento cartesiano, pensamento ocidental, e em cima da causa, da manifestação. Minha cabeça está doendo, Anador. Meu joelho está doendo, anti-inflamatório. Entendeu? Está doendo aqui, passa a pomada em cima aí. Aí o paciente já chega com a dor, chega com dor lombar e já vai baixando as calças para você botar. Não vou mexer nada aí agora, não. Calma. Né? E a hemorroida, como é que faz? Aí eu trato a hemorroida pela cabeça. E bem, viu? Bem, pela cabeça e pelo dedão do pé. Vai bem, vai bem. Melhor do que botar lá. Tem ponto lá para hemorroida. Mas só que não precisa usar, certo? Então você vai fazer a harmonização geral, o que o corpo está pedindo. Porque quando você conserta o corpo, que você harmoniza o corpo, as demais coisas serão acrescentadas. Está aparecendo até a Bíblia, né? Tem uma passagem assim. Então você vai olhar para o corpo vai gritar. Você vai fazer o que ele pede. E as coisas vão acontecer com mágica. Essa semana eu atendi uma paciente que estava travada. Travada. Olha o que é medicina chinesa, viu? Eu estava olhando a prova falando aqui. Olha o que é medicina chinesa. Pescoço duro, rígido. Aí você pensa assim, o fisioterapeuta pensa assim, vou fazer uma bandagem, vou fazer uma pompagem, vou fazer, né? Tem um monte de coisa na cabeça, né? Ultrassom, um monte de coisa. Vou fazer dry needle. Depois eu vou falar porque dry needle volta a doer. Aí no exame eu identifiquei um problema digestivo. Fui lá e corrigi. Eu só coloquei a agulha nas pernas. Só nas pernas, só peguei os medianos das pernas. Depois eu falei, como é que tá o pescoço? Tava rígido, duro isso aqui, ó. E quando ela pegou, tava completamente amolecido, já sem sintoma nenhum. Então, a origem do problema tem que ser atacada, tá? A visão da medicina chinesa é essa, gente. É um olhar diferente, tá? Não ir na manifestação. Em ortopedia e traumatologia, vocês vão tratar muitas manifestações de problemas internos que vocês não estão enxergando. E não tem como enxergar. Eu estou falando agora, você está sabendo agora. Certo? Então, assim, o paciente com fibromialgia, você vai passar o dia todo fazendo ultrassom. Quando você terminar o ultrassom no cultura, ele fala, olha, passou para o outro. Aí você vai para o outro, vou terminar, minha lombar agora está doendo. Então, é queixa interminável. E você submete o paciente a um tratamento sistêmico, é outra coisa. É outro mundo. Tá? É outro mundo. Medicina chinesa é outra realidade. Quando eu descobri, eu falei, epa, não vou fazer mais força. Não faço mais força. Bom, tem uma coisa muito importante para tratar problema ortopédico. Dor. Vamos falar de dor, né? Vocês estão aqui para ouvir coisa de dor. Caiu, quebrou, machucou, torceu, torcicola, condilite, pata de ganso, o que mais? Tudo, né? Certo? Com braquialgia, túnel do carpo. Essa semana eu tratei uma tia minha, operou o túnel do carpo e voltou. Ela mora em Serrinha. Ela disse, meu filho, meu túnel do carpo voltou, vou ter que operar de novo. Eu falei, tia, arruma um pé de amora aí. Tem? Tem. Se onde tem? Pega o ramo da amora, aquele galhozinho fininho, que cai a folha e fica lá aquele galho fininho. Pega o que você puder. Ensinei ela a fazer um chá. Ela estava sem dormir há dias. No terceiro dia ela me mandou um áudio. Subiu a dor, estou dormindo. Suspendi até o remédio do médico, não estava funcionando. Está sem dor. Fitoterapia chinesa. A amora está lá no livro de fitoterapia chinesa. Tá? Só o galinho, só aquele raminho fino. Depois eu posso mostrar. Então, todo o canal principal, todo o meridiano principal, ele emite um meridiano secundário que a gente chama de meridiano dinamuscular. O que esse meridiano faz? Ele vai inervar todo o aparelho músculo-esquelético. Então, assim, o intestino grosso, ele tem lá um ramo que vai pegar os músculos, os ossos, os tendões, o ligamento, a cava, tudo de articulação, músculo, nervo, tudo daquela região, certo? Por exemplo, aqui nós temos o canal tendina muscular do estômago. Tá vendo? Então, ó, passa no pescoço, tá vendo?
passa aqui na coxa, ó, na canela. Então você vai tratar o canal tendíneo muscular do estômago para tirar uma dor na canela. E fala, mas o que tem a ver? Né? O estômago também trata o ombro, passa pelo ombro internamente. Mas moço, o que tem a ver? Aí quando você vai ver as pessoas que têm dor no ombro, praticamente todas têm alguma coisa no estômago. Tá? É assim. Então, esses meridianos são a base para tirar dor. Beleza? E o jeito de tirar dor deles é um jeito diferente. Você está imaginando, vai botar agulha nessa área vermelha toda? Ali nós temos o canal tendíneo muscular do intestino delgado. Tá? Intestino delgado ali. Vamos para frente. Como são 12 canais principais, são 12 canais tendíneo musculares. Cada um tem o seu. Beleza? Cada um tem o seu. Então, são 6 na mão, 6 no pé. Todo mundo que está aqui na parte ventral da mão é Yin. Todo mundo que está na parte dorsal da mão é Yang. Certo? No pé igual. Em cima do pé, Yang. Na sola do pé, Yin. Então a gente tem que conhecer a anatomia dos canais para entender aquela região afetada. Qual é? O paciente fala, eu estou com a dor na escápula. Olha lá. Então você tem que saber, eu vou usar o canal tendíneo muscular do intestino delgado. Olha a viagem. É viagem não é? Diga aí. Aí você vai abrir o canal tendíneo muscular, ativar o canal tendíneo muscular do intestino delgado. Tá? O que é que dá para tratar com o canal tendíneo muscular? Praticamente tudo do aparelho musculoesquelético. Qualquer coisa. Tudo. Qualquer tipo de dor. Qualquer coisa, gente. É incrível. Qualquer coisa. E tem uma coisa curiosa em acupuntura, é que quanto mais distante estiver o ponto do lugar da lesão, mais forte ele é. Uma dor na escápula vai responder extremamente bem com pontos no dedo mindinho. Aqui, no dedo mindinho. No canto da unha do dedo mindinho. Vai responder bem, porque é onde nasce o canal do intestino delgado. Tá? Então você precisa saber esses detalhes. Tá? Uma dor de cabeça, frontal, responde muito bem com o dedo lá no pé, entre o segundo e o terceiro dedo, onde nasce o canal do estômago, que termina onde? Na cabeça, na frente da cabeça lá. Cá. E que dá dor de cabeça frontal. Não é Novalgina, não é paracetamol não. Se o estômago estiver ferrado, quando tomar vai piorar. Quando o remédio chega lá, piora a dor de cabeça. Piora ainda mais. Não funciona. Se for o fígado, quanto mais droga, mais piora. Tem que consertar o órgão, tá? Aí tem paciente que fala assim, você botou o que nessas agulhas? Você botou uma droga. Não tem nada, agulha seca. Tá? Os canais tendíneo musculares, eles ficam na superfície do corpo, né? Porque o aparelho musculoesquelético está na superfície. Então eles têm outras funções também, né? Basicamente é o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, tá? Então tem essa função de aquecimento, de proteção, de sustentação do corpo, tá? De ligar os ossos todos, ligar os músculos, beleza? Mas não vamos nos aprofundar muito nisso aqui, que isso aqui é muito técnico, tá? Muito técnico. Mas quando você vê um paciente travado, com espasmo muscular, com dificuldade de movimento, com perda de amplitude, você já tem que pensar que tem um meridiano tendino muscular afetado, tem um órgão afetado. Joia? Então, esses canais, eles podem sofrer de condições de excesso, invasões, né? Energias que não eram para estar ali. Aí a medicina chinesa tem umas coisas curiosas. Invasão de vento, invasão de frio, invasão de umidade, fatores climáticos. Você se expõe a um ar-condicionado desse, fortão ali, ó, aquele ali do canto ali tá fortão. Quando termina a aula, você sai com torcicolo. Você sai com o pescoço rico, com a dor no ombro. Foi o frio. O frio penetrou os seus canais, rompeu a energia defensiva que a gente tem, né, na nossa superfície, e se aloja.
Esse relógio ele fica lá doendo, despassado num ponto gatilho. Por isso que o dry needle volta a dor com pouco tempo. Porque você bota as agulhas ali na região afetada, dispersa um pouco aquela energia, ele alivia e depois volta tudo. Às vezes no mesmo dia. Porque não foi feita a intervenção na raiz, lá dentro, lá no órgão. Tá? Então essas energias de excesso, né, estão ligadas a fatores externos. E as energias, a questão de deficiência, ligados a fatores internos. Você não come bem, você não faz exercício, tá? Você não bebe água, você não dorme, você trabalha demais, você está com problema emocional, aí vai gerar também os transtornos de dor, tá? Os problemas ortopédicos, tá? A gente chama as invasões de síndrome B, tem um nomezinho, é um nome chinês, tá? Mas para o aluno saber que tem um extraterrestre dentro do corpo, tem que sair, tem que botar para fora. Como é que bota isso para fora, Wagner? A gente faz o paciente suar, transpirar, é uma das formas de fazer as coisas saírem, principalmente vento frio. A gente faz o paciente vomitar, ter diarreia, desmaiar, convulsionar. Acontece, às vezes, quando a gente mexe, a pessoa tem um choque entre o sistema nervoso simpático e parasimpático que provoca, assim, essas reações, tá? Principalmente desmaio. Depois a gente vai fazer uma demonstração aqui, viu? Quem quiser pode vir. Bom, é possível tratar qualquer problema na ortopedia e traumatologia com acupuntura? A resposta é sim. Sim, qualquer coisa. Pós-operatório, massa, ótimo. Pós-operatório é show de bola. Muito bom. Até o pré-operatório. A gente consegue interferir na análise bioquímica do sangue com acupuntura. Tem estudos que provam isso aí. Você faz a acupuntura, colhe o sangue antes, colhe o sangue depois. Tem uma pergunta. Sim. O senhor falou que geralmente pode ter um órgão associado com espasmo muscular. No meu caso, eu já tive 3 episódios de espasmo muscular na região do ECOM. Sim. Aí eu queria saber qual órgão pode estar associado a esse espasmo. Bela pergunta. Ela tem espasmo repetitivo no esternocleido. Tá? O esternocleido é a trajeto do estômago. Tá? O espasmo muscular, se ele não for de origem externa, pode ser uma fragilidade do seu corpo para fatores climáticos externos e está sempre no mesmo lugar. Você pode já ter tido algum trauma nessa região, a região fica fragilizada. Quando você se expõe a um fator climático, um frio mais intenso, ele pega aquela região e causa dor. Quando eu tive, geralmente quando eu bebo algo muito gelado, é quando sempre ataca esse espasmo. Então está relacionado a fator climático, tá vendo? Então como é que a gente faz? A gente fortalece o órgão e fortalece o seu sistema de defesa, que está na superfície, para que você fique forte contra o fator climático que está causando. Às vezes o fator climático está aprisionado aí. E bota para fora. Certo? O fígado é muito comum também de transtorno do fígado causar espasmo muscular. O fígado causa movimento involuntário, espasmo muscular, tremor. É comum. Tá? O que a gente chama de vento interno. Pode ser o fígado também. Aí tem que examinar para ver. Mas está entre fígado e estômago com certeza. Na orelha nós temos cerca de 200 pontos de acupuntura. Tá? E a gente faz a intervenção baseada nesses pontos. A gente não conhece o mecanismo. Vai na cabeça, volta para o ombro, a gente não sabe exatamente, mas sabe que funciona. Tá? Então tem uma técnica específica. Aqui é uma curiosidade, vocês saberem que a localização dos pontos, ela é mais ou menos baseada nessa imagem, seria um feto de cabeça para baixo. Então os pontos da cabeça estariam no lóbulo, e aí vai, tá? É por aí. Só para memorização. Esse é o mapinha, tá? Tá pequenininho ali nos detalhes, mas se você pesquisar na internet, você vai achar um monte de mapa. Tá? Isso aí exige dedicação, prática, estudo, tá? Para ir memorizando, certo? Com tantos anos fazendo, a gente já tem esse mapa de cabeça. Mas o primeiro contato não foi gatinho, não. Aqui são as agulhas sistêmicas, tá? São essas agulhas que a gente utiliza para tratar os pacientes com acupuntura sistêmica. Dá para usar na orelha também.
Ali é um ponto que está sangrando ali no meio da canela de um paciente. Ali é uma técnica para tirar uma dor no ombro. Sangrei ali o ponto do estômago. Tá? Para tirar, para desbloquear o ombro que estava com dor e limitação. Desbloqueia na hora. Aí algumas fotografias, né, com as agulhas sistêmicas. Ali é o meu Instagram, Wagner A. Ferreira, se você quiser dar uma olhadinha. Aqui é uma reação da agulha, né? Uma hiperemia, você vê que tem uma atividade ali neurológica, né? Circulatória. Então ele existe, sim, o ponto de acupuntura existe, não é viagem não. Aí a auriculoterapia feita com semente, né? Semente de mostarda ou semente de cousa. Isso para trato. É uma técnica praticamente de graça. Tá? Mas como é que você sabe que chegou lá? Dá choque. Quando a agulha chega no ponto de acupuntura, você sente um choque, uma propagação elétrica. Aí você sabe que chegou. Tá? O paciente sente. E você às vezes sente também. Aí as agulhas sistêmicas na orelha, tá? Aí vai fundo, hein? Gente, a auriculoterapia simples. Que a gente pode até banalizar. Eu mesmo, quando eu comecei, eu falava, pô, esse negócio com sementinha, sementinha, mas é forte. É forte. Aqui um pós-operatório de punho, né? O paciente tirou um cisto de punho. Eu fiz a eletroacupuntura para tratar o processo inflamatório, a dor, né? O edema. Ali uma paciente com osteoartrose de joelho. Aqui é moxa bustão. Ali outra paciente com osteoartrose. Aí é laser acupuntura, nosso especialista em laser acupuntura, o professor Danilo aqui. Já veio de vermelho já para saber que é ele. Tá acabando. Vou falar rapidinho aqui das ervas, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente usa a erva. O jeito mais prático de usar a erva é em comprimido. Aqui tem uma farmácia de manipulação, a Plantário, que é a única farmácia aqui que mexe com erva chinesa e uma das poucas no Brasil hoje. São poucas mesmo. Acho que não chega a 5. Tá? E a minha forma predileta é essa. Comprimido. Por quê? Porque é mais prático. Você bota na bolsa, entendeu? Engole, acabou. Deu horário, você engole, bebe água. Né? Fazer chá é mais artesanal, né? Fazer tintura, deixar a erva de molho no vinho, tudo isso dá trabalho. Tá? Eu uso creme também, dá para fazer creme. Aí tem erva que tem ação tópica. Você pode usar um creme. Por exemplo, a violeta, aquela plantinha bonitinha, aquela rosinha, é uma excelente substância para ação em feridas, né? Desinfectar feridas, né? Ação antibiótica. As ervas são usadas isoladamente em fórmulas. Essa fórmula aí, com esse nome bonito aí, foi eu que tomei. Uma vez que eu tive um torcicolo, passei na farmácia Plantária ali na Pituba, falei, tem chonchon chá de alçã aí? Tem chonchon chá de alçã aí? Tem, me dá aí 3 comprimidos. Abri, botei na xícara, botei no micro-ondas e bebi. 1 hora depois estava mole o pescoço. Já dando resultado normal. Tá? Essa forma ela vai direcionar as ervas, a ação das ervas para a cabeça e para o pescoço. E para você suar. É bem quente, bem quente. Isso é muito quente. No outro dia, o cocô sai parecendo larva. É muito quente. Bastante quente. Bem ácido. E desbloqueia. Valendo. Então, isso desbloqueia o pescoço. Tá? Quem fez essa fórmula foi o menino prodígio, o Imperador Amarelo. Essa fórmula é a única fórmula da medicina chinesa que eu posso dizer a você assim, ó. Pode comprar na internet e dar para sua avó de 90 anos. Pode tomar todo dia. Essa é a única, tá? São milhares. Essa pode anotar o nome e comprar. O que é que isso faz? Mantém a saúde. Isso mantém sua saúde. É uma fórmula tão equilibrada. Tá? Acabou. 10 minutinhos. Uma eternidade. Ela mantém a saúde, tá, gente? Ela vai manter os seus órgãos nutridos. Ela vai manter o sangue saudável. O seu chi pleno, a sua energia plena. Tá? Ela previne doenças. Depois pesquise sobre essa fórmula. Vocês vão ver bastante coisa. Vou entrar aqui em algumas substâncias, tá?
Eu peguei as substâncias mais conhecidas, assim, que vocês possam depois utilizar de alguma forma. Todo mundo já sabe, já ouviu falar de alguém que foi numa clínica de acupuntura, com dor na coluna lombar, e o chinês botou gengibre na coluna. Quem já ouviu, levanta a mão. Não é? É um negócio clássico, né? Clássico. Aí o paciente chega no consultório e fala: tem gengibre para botar na coluna? Eu nunca botei, nunca precisei botar, nunca botei. O gengibre tópico, ele aumenta a circulação, entendeu? Mas assim, na coluna lombar, por exemplo, quase não tem ação. Não tem ação não. Você tem que ir pelos meridianos. Agora, na cabeça, faz nascer cabelo. Você bota na cabeça e esfrega. Ajuda a nascer cabelo na cabeça, gengibre, tá? Bom, o gengibre ele faz transpirar. Joia? É uma erva que faz você transpirar. Então, às vezes, o paciente está sofrendo de um ataque de uma virose, uma gripe, tá? Um resfriado. O resfriado comum, que não chega a virar gripe, ele começa atacando o corpo pela superfície e ele dá dor articular, muscular. E o paciente às vezes chega na fisioterapia e fala: ó, mas fica o pescoço doendo pra caramba. E não é ortopédico. Ele vai ficar doente, entendeu? Ele está ficando doente. E dói a articulação, dói costela, dói joelho, dói coluna lombar. Tá? Então, o chá de gengibre faz você transpirar nos estágios iniciais de gripes e resfriados, ainda sem febre. Quando começa aquele negócio no corpo, com um chazinho de gengibre, você transpira e fica bom. Saiu. Tá? Então, essa função de transpirar, de induzir a digestão, né? É antináusea, antivômito, antitosse. Isso tem ação articular, muscular, porque os músculos reagem a essas coisas também, tá, gente? Esse tipo de doença. Principalmente gripe. O cravo é uma erva quente e o cravo é chinês, tá? O cravo também faz suar. O cravo estimula a digestão. O cravo trata corrimento vaginal crônico, branco, aquele corrimento vaginal crônico. O cravo trata a impotência sexual, melhora a ereção masculina. E o cravo aquece os meridianos, aquece os canais e tira a dor. Porque muitas das dores ortopédicas vão ser causadas por frio. Tá? As pessoas que são friorentas, os baianos são friorentos demais. Tá? Muita gente sofrendo de frio. E é assim, isso, ó, em lugar quente as pessoas sofrem de frio. Em lugar frio as pessoas sofrem de calor. É assim. Se for lá para o Canadá, o cara é adaptado ao frio. Quando ele vem para cá, ele sofre do calor. Atendi um cara essa semana. Veio do Canadá, chegou aqui, fez uma síndrome de calor. Não aguenta o calor. Calorão, cara. Acostumado com frio, vai demorar para adaptar o corpo, entendeu? Então, cada lugar, a medicina chinesa, ela vai fazer você ter um perfil de paciente, um perfil de doença. Todo mundo adoece igual. Aqui, 90% das pessoas adoecem por problemas digestivos. Porque a gente come mal. Isso é uma minhoca. O chinês usa minhoca. Não só para comer, mas para fazer chá. Tá? Aí tem uma sequência aqui que eu vou passar rapidinho, que eles usam para tratar tensão muscular, movimentos involuntários, espasmos musculares, paralisias, parestesias. Tá? Coisas do sistema nervoso autônomo, tanto central quanto periférico. Neuropatia, que é minhoca, lacraia, escorpião. Tudo isso trata AVC, parestesia, tá? Problema de nervo, tá? Qualquer coisa. Trata nervo bem. E qualquer alteração de tônus. Joia? Espasticidade. Joia? O ginseng, que é conhecido, né? Tonifica muito baixo o estômago, o sangue. E trata bem as dores relacionadas à deficiência de sangue, de baço, de estômago. Tá bom, gente? Chifre de cervo aumenta a testosterona. Chifre de cervo faz osso.
faz músculo, tá? Chifre de cervo. Você vai achar na internet o nome de Velvet Extract. Quando você botar vai aparecer uns caras malhadão, que a galera usa na academia para ficar forte, tá? Em minha rua, essa folhinha, que a gente usa muito para tratar dor lombar crônica. Dor lombar crônica. Essa folhinha aí. Aí essa samambaia que tem na cara de só volta. Ali é o último. Ali é o egial. Bota aí na internet, egial, para você ver o que é egial. É uma substância medicinal carinha para dedéu. Isso é feito do couro do jumento. O Brasil é um dos maiores exportadores de jumento. O jumento está entrando em extinção, está difícil de achar jumento. Para fazer egial. Egial tonifica o sangue, é hemostático, interrompe sangramento. Isso é uma erva sensacional. É uma erva, assim, no jeito de falar, né? É uma substância sensacional. E não é barato. Não é barato. Pode pensar que você vai ver. Beleza, meu povo? Perguntas?